Olá, sejam bem-vindos para mais um tema, para mais uma mensagem. A você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, a você que nos acompanha também pelo canal no YouTube, A Voz que Clama, História e Profecia. Quem sabe também nos acompanha em outras mídias, onde temos breves reflexões, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. E até mesmo temos a rádio web, onde também apresentamos mensagens, está numa outra sequência, estamos terminando ali os livros proféticos, enquanto aqui nós já estamos no Novo Testamento, já trabalhamos os evangelhos, trabalhamos o livro Atos dos Apóstolos e hoje vamos estar iniciando as cartas. É uma sequência, uma temática diferente. Aqui nós estamos trabalhando o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e o contexto histórico. Enquanto na rádio web nós estamos trabalhando considerações sobre o livro no geral, o contexto de onde foi escrito, para quem era o público-alvo, quais as implicações, a relevância para o contexto imediato, também para o contexto futuro. Então, a mensagem sempre ela não fica restrita a simplesmente ao contexto imediato. Ela, claro, ela tem um foco inicial, cada livro, cada tema, mas ela também pode ter uma aplicação para o futuro. Você que nos acompanha sempre aí, que a graça de Deus te acompanha, você, sua família, seus familiares. Nós sempre frisamos, né, que você não precisa ficar restrito principalmente, aí eu sempre me dirijo, né, àqueles que acompanham pela Rádio 97, porque a programação ela vai ao ar uma vez na semana, aos domingos, às 14, às 15, ou alguns momentos 14h15, né, 14h20, depende dos outros programas anteriores. E então você não precisa ficar restrito a isso, né? A uma vez na semana. Você pode estar indo no canal no YouTube, estamos atualizando, temos mais de 400 temas já, né, gravados ali nas suas subdivisões. Sempre nós fizemos isso, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Isso é o contexto do Antigo Testamento. Tá? No Novo Testamento nós temos evangelhos, 4 evangelhos que narram a vida, o ministério de Jesus. Temos o livro Atos dos Apóstolos, temos as cartas, na qual nós estamos trabalhando agora, vamos iniciar hoje, né, no contexto do assunto que estamos trabalhando, e por fim o Apocalipse. Então, 3 subdivisão no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Tá? Então, ali você pode procurar na playlist no canal no YouTube por subdivisão, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos, cartas. Então você pode procurar isso ou por assunto também, você vai ali e procura temas. Além dessas subdivisões, temos também uma outra playlist chamada Livro dos Livros, que é uma referência à própria Bíblia em si. E ali nós temos também diversos temas. Temos ali a série Caminho a Cristo, série falando sobre os eventos finais. E agora estamos com essa nova playlist, né, voltada só para o tema do Espírito Santo. Talvez você não pegou a série desde o início, onde nós começamos desde do Gênesis, né, cada a subdivisão trabalhando, cada livro, né, que fala sobre o assunto. Então você pode entrar nessa playlist também e ter acesso a essa mensagem. Tá? É um tema relevante, atual, muito importante, muito se fala, né, sobre o assunto, sobre o Espírito Santo. E nós também decidimos estar falando, né, falando sobre o dom do Espírito, a atuação, os frutos, os dons. Inicialmente, claro, vendo as considerações em cada subdivisão da Bíblia, e depois temas mais voltados, como eu falei, os frutos, os dons, a obra, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o fechamento da porta da graça e pontos nesse aspecto. Assim. Antes de abrir a Bíblia e o tema em específico, quero convidar você a termos uma palavra de oração, preparando assim a nossa mente para o estudo da palavra. Bondoso Deus, agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade de, nesse dia, em boas circunstâncias, podemos aqui abrir a Tua Palavra
e estar estudando um tema tão relevante, tão importante, tão atual e tão necessário para a nossa vida, que é a compreensão exata sobre o Espírito Santo, a sua obra, e a sermos receptíveis, como a tua própria palavra diz, não extinguis o Espírito, sermos batizados a cada dia com o Deus Santo Espírito, recebendo iluminação, os frutos, os dons, para podermos viver de acordo com a vontade do Senhor. Dá-nos a tua paz, a tua graça, rogamos as tuas bênçãos sobre a vida de cada amigo que vai estar acompanhando, seja pela Rádio 97, seja através do canal do YouTube. Que a graça do Senhor os alcance e que em Ti cada dia sejam mais que vencedores. Damos a Tua direção, te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes ainda de abrir o tema em específico, eu quero trazer aqui a Bíblia, geralmente a Bíblia onde trazemos as nossas considerações, Bíblia de Estudo Andrews, né? E nas cartas vai ter algo muito importante. Eu vou procurar fazer isso na abertura de cada uma, com raras exceções, né? Temos 21 cartas, das 21, 14 é atribuída ao apóstolo Paulo. E geralmente, quando ele inicia uma carta, e só falando sobre isso, né? Uma tecnologia muito avançada para a época que o apóstolo ele fez uso. Né? Aliás, até em uma pós-graduação que fiz, falava que o apóstolo Paulo ele foi precursor disso, de expandir essa tecnologia. Claro, não foi ele que inventou, mas que usou muito no primeiro século. Uma ferramenta muito útil, porque ele mais seus companheiros de ministério fundavam a igreja, e depois para retornar, a dificuldade, a distância, os meios de comunicação, de transporte, então ele usava esse meio, mandava cartas, quando ele tinha que levar uma orientação, seja no contexto doutrinário, seja em vários aspectos, conselhos, enfim, ele mandava cartas. E aqui ele fala uma mensagem, na parte introdutória, sempre ele procura fazer um prefácio, saudação a quem está direcionando ou a quem ele tributa a honra e adoração, e isso é importante para nós. E aqui ele diz assim, na parte introdutória: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Aliás, Paulo tinha projeto de ir a Roma trabalhar de maneira livre e tudo mais, voluntariamente, acabou que não foi desse aspecto como ele queria. Ele foi preso, né? E aliás, ele teve que apelar para César. Ele teve mais segurança ao apelar para César, no contexto político da época, o império dominante, do que achar segurança dentro dos seus próprios patriotas, os próprios irmãos, vamos dizer, tanto de sangue quanto de fé, da comunidade de Israel. Então foi mais justo o julgamento que ele teve com aqueles de fora do que aqueles que ele teve ou teria com os que eram de dentro, né, da própria comunidade. Então ele fala aqueles que estáis em Roma. Então Paulo não foi como ele queria, mas cumpriu o propósito por qual Deus designou. Ele foi acorrentado há dois anos no mínimo, foi permitido a ele ficar, alugou um local, tinha um soldado que ficava ali montando guarda, e foi permitido a todos quanto quisessem vir visitá-lo ali. E conseguiram, né? Ele e os demais levaram a mensagem no próprio império na época ali, né? Muitos fiéis. Então ele fala: os amados que estáis em Roma, que estáis aqui, ou que estáis na sede do mundo da época. E aí eu quero chamar a atenção porque ele diz na parte final: chamados para ser santos. Somos chamados para ser santos, não importa onde estamos, né? Se estamos em Roma ou em qualquer outro local, que na época era o império dominante que impunha, né, para os imperadores aquilo que eles queriam, que fosse feito, o culto ao imperador e coisas assim, as idolatrias. Todos aqueles que foram chamados para ser santos. Aí ele mostra a quem ele está endereçando, né? Ou ele tributa sua honra e adoração. Graça a vós outros e paz. E aí ele fala, da parte de Deus, nosso Pai. Então quem é Deus? Nosso Pai. Ele não está falando aqui de uma unidade de 3 pessoas, está falando do Pai. Então ele tributa graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma constante, geralmente nas cartas bíblicas dos demais apóstolos, né? Então, da parte de quem ou para quem que vai meu tributo, a minha adoração e meu louvor? Para Deus e para Cristo. De que forma? Em espírito. Tá? Assim como o próprio Cristo mencionou, né? Que eis que eu e o Pai viremos, faremos nele morar. De que maneira? Em espírito. Cristo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em espírito, né? Ou no Apocalipse, vamos chegar até lá, se o Senhor nos permitir, onde ele fala que ele está a acompanhar a cada igreja, em cada período histórico, em cada período profético, né? Falando sobre isso. Que, aliás, terminamos ontem as considerações, a nossa classe bíblica que fazemos em nossa
nossa casa, né, com os nossos amigos, vizinhos, familiares. E vamos estar iniciando já dentro em breve as considerações, né, ou estudando as profecias do Apocalipse. Então vamos lá, o tema de hoje, o Espírito Santo na carta aos Romanos, como mencionei, abrindo aqui a terceira subdivisão do Novo Testamento. Trabalhamos Evangelhos, o livro de Atos, que é um livro histórico, e agora as cartas. Inicialmente as cartas do apóstolo Paulo, iniciando com a carta aos Romanos, né? Então, apesar de ser o império dominante da época, com todas as suas idolatrias, ele escreveu uma carta para eles, né? Mostrando que Deus ele não trabalha com exclusividade, mas é inclusivo, né? A mensagem é extensiva e ela é inclusiva, levando a mensagem de salvação a todos. E sempre com a pergunta nós trabalhamos: Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo, tá? E aí ele começa dizendo um ponto importante. Romanos capítulo 1, versículo 4. Nenhuma condenação, mas para quem não há nenhuma condenação? Ele diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 1, versículo 4. Então, declarado Filho de Deus em poder, né? Cristo em poder, em Espírito, segundo o Espírito de santificação. E ele diz ainda, o capítulo 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então Deus, mediante seu Espírito, derrama em nossos corações essa esperança, onde não há confusão. E pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado, que nos foi concedido, né, para nos guiar a cada dia. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2, justamente o tema inicial que nós trouxemos, né, nenhuma condenação. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não importa quem você é, o que você fez, se você procurar estar em Cristo, não vai haver condenação para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quais são as obras da carne? Né? É ira, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, tudo isso aí. Bebedices, glutonarias e tantas outras coisas. Mas não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E vou falar ainda um tema sobre isso, né? Os frutos do Espírito, onde fala que é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é temperança, e isso sim é o que vai fazer a diferença. Tá? Então é preciso distinguir frutos e dons. Eu não vou entender se uma pessoa é cheia do Espírito Santo simplesmente por ela ser um pregador eloquente, por ter um dom, não, mas pelos frutos. O amor, se ela é uma pessoa amorosa, bondosa, temperante, se ela cumpre com os seus compromissos, com os seus negócios. Então é por aí. Então ele fala aqui, não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se eu estou em Cristo, eu disse, se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tá? Carne versus Espírito. Até falei um pouco, mas aqui ele ainda menciona mais. Capítulo 8, versículos 4 e 6, carta aos Romanos. Diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aqui é um outro ponto importante, né? Até para aqueles que advogam que a lei foi abolida, né? Que não tem a necessidade, e até batem no peito. Nós vivemos no tempo da graça, aliás, sempre vivemos no tempo da graça, né? Nós sempre fomos salvos pela graça, e Atos dos Apóstolos fala isso, nós cremos que fomos salvos pela graça, assim como eles o foram, ou que somos salvos pela graça como eles. Eles quem? Eles do Antigo Testamento. Então, o mesmo Jesus, que alguns falam assim, olha, Jesus veio como, tem até música, tira a primeira pedra que não tem pecado, como Jesus aparentemente bonzinho, né? E um Deus no Antigo Testamento, carrasco, duro, olho por olho, dente por dente. É o mesmo Jesus. Que esteve, a diferença é que Jesus no Novo Testamento, ele veio como filho do homem, né? Um homem de dores,
e no Antigo Testamento, como capitão do exército do Senhor, ou chamado anjo do Senhor, o Filho de Deus, é o mesmo que guia, né, que guiou Israel no deserto, através ali dos 40 anos, ou o colocou na terra de Canaã e assim por diante. Então, para que a justiça da lei, dos 10 mandamentos, que é atemporal, independente de qual religião, se você pertence a qualquer ismo, judaísmo, islamismo, budismo, cristianismo, não importa, os 10 mandamentos, que o próprio Cristo resume em 2, amor para com Deus, amor para com o semelhante, escrito em 2 tábuas, pelo próprio dedo dele, né? Isso tem que valer. A justiça da lei se cumprisse em nós, tá? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo, você depois, caso tenha curiosidade, leia a carta aos Romanos, que foi justamente dentro do contexto daqueles que mudaram a lei de Deus 321, fizeram mudanças, né, absurdas em alguns aspectos, então, ou em vários aspectos, né, no contexto da adoração, no contexto a várias coisas, batismo, mandamentos, em vários pontos. Então, mas você pode verificar onde Paulo ele exalta, né, a lei de Deus, os mandamentos, onde ele fala, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A lei é santo, o mandamento santo, justo e bom, porque ele fala das normas, 10 regras simples, básicas, que se fossem seguidas, não haveríamos problemas. Tá? O governo, quem sabe, até economizaria muito em vários aspectos, porque ele evitaria os problemas com respeito à criminalidade, a roubos, à inveja, que levam a pessoa talvez a cometer outras barbaridades, né? E tantas outras situações. 10 regras simples que correspondem a amor para com Deus e amor para com o nosso semelhante. Ainda continuando na temática, carne versus espírito, ele diz ainda, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E precisamos estar no Espírito a cada dia, que o Espírito de Deus esteja em nós a cada dia. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está questionando e colocando, quem sabe, como uma pergunta ou em xeque. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha só, ele fala Espírito só, Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se eu não tenho o Espírito de Cristo em minha vida, o Espírito de Deus, eu não pertenço, eu não estou me correspondendo que pertence a Deus. E aí ele diz bem claro agora, até separei em negrito, né? Aqui a escrita. E se Cristo está em vós, então quem vai estar em mim? É Cristo, em espírito. Tá? Então grave bem nisso. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se, de novo, ele abre um parênteses, o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Quem ressuscitou Jesus? Deus. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então você percebe que não há nenhuma dificuldade quando ele fala Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que habita em mim e você, porque é algo comum tanto para Deus quanto para Cristo, pois são os únicos que podem me batizar e batizar você com o Espírito Santo. Não é um terceiro ser coeterno que vai batizar você, é Deus ou Cristo, um dos dois, que vai conceder o Espírito Santo, a mim ou a você. E precisamos da plenitude do Espírito a cada dia, sermos batizados com o Espírito Santo a cada dia. Mas quem faz isso? Deus ou Cristo. E ele diz ainda, fechando as considerações aqui sobre esse assunto da carne, né, versus o Espírito, Romanos 8, 11 a 16. De maneira que, irmãos, ele escrevendo aos Romanos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Então não tem que pagar nada para a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis, vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, como eu falei, a prostituição, lascívia, idolatria, inveja, inimizade, glutonaria, né? Mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá? Então, mediante sermos participantes ou coparticipantes da natureza divina. E como conseguimos isso? Ao receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Romanos 8, 23 ainda ele diz,
e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, já os primeiros frutos ali, né? Ou como quem sabe quando Cristo, antes de derramar em plenitude o Espírito Santo sobre eles, sopra sobre eles o Espírito do Pentecostes, derrama ainda uma porção maior. E para os nossos dias agora futuro, a chuva serôdia para a colheita em porção dobrada, em porção maior ainda para a colheita final, na volta de Jesus. E ele diz assim, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a redenção final, a transformação final. Romanos 8, 26 e 27, ele diz ainda, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, ou de pedir como convém. Até isso nós não sabemos. É Deus quem opera em mim e você o querer e o efetuar. Se eu quero algo bom, é Deus que opera. Se eu consigo efetuar, é Deus que opera. Mediante quem? O Espírito. Mas ele fala, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui é um outro ponto, né? Que eu até vou trazer uma mensagem só sobre isso, textos que geralmente são usados para provar, né, ou procurar provar que o Espírito Santo é um terceiro ser coeterno com igual devido a ter ações pessoais, né, como intercessão, falar, impedir, direcionar, né? Então, devido a essa situação. Mas aqui mesmo a gente já entende algo importante. A Bíblia diz, nós temos um só Deus, uma só fé, um só batismo, e um só mediador, um só intercessor. Quem é? É Cristo. Então ele fala que ele intercede por nós. Cristo que é o nosso intercessor. É Cristo que subiu aos céus e está à direita de Deus que intercede. A carta aos Hebreus é muito clara sobre isso, falando de um santuário celestial que Cristo ministra, intercede. João também na sua carta, vamos chegar até lá, a primeira carta, João fala, filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o advogado. Eu vou a Deus em nome de Jesus e ele leva ao Pai. Cristo nos promoveu a sacerdotes. Eu não preciso mais de um mediador aqui, de um sacerdote, como no Antigo Testamento, que você levava um cordeiro, um pombinho, ele sacrificava, ele apresentava, derramava o sangue, e para que depois isso chegasse até Deus. Não, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasga de alto a baixo e nós podemos ir a Deus mediante Jesus. Então, olha que interessante isso. Somos promovidos a isso. Eu não preciso agora todo dia sacrificar um cordeiro ou uma vez no ano. Não, eu preciso ir a Deus em nome de Jesus. É Jesus que vai se apresentar diante de Deus. Então, ele é o advogado, ele é o intercessor. Aí até chega a palavra com gemidos inexprimíveis. Então diz aqui Paulo ainda, Romanos 9:1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho em minha consciência no Espírito. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Então o reino de Deus não é comida nem é bebida. O próprio Paulo ele fala nas suas cartas, né? Há muitos, ele diz, até chorando, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, né? Até Paulo diz, e ele até menciona, se a minha e a sua esperança se limita apenas a esse mundo, então vamos fazer o que ele diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos comer, beber, se divertir, aproveitar ao máximo, porque é aqui somente. Mas a nossa esperança não se limita apenas a este mundo, ele diz. O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, que é um dos frutos do Espírito, alegria. Alegria que ele pode nos oferecer mesmo em meio às turbulências deste mundo, mesmo em meio às frustrações, às desilusões, às dificuldades, aos problemas, uma alegria que somente Deus pode nos proporcionar. Ele diz ainda, Romanos 15, versículo 3, ora, o Deus de esperança, o Deus que traz esperança para você e para mim, vos enche de todo gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que vai atuar em mim e em sua vida. A eu clamar a cada dia por esse batismo diário. O capítulo 15, versículo 16 da carta aos Romanos está escrito ainda, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, pregando aos gentios. Paulo se viu em uma situação em que ele achou mais segurança e, aliás, ele foi o principal pregador no primeiro século para os gentios, A carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses,
Todas essas cartas aí que você tem na Bíblia, 14 delas, grande parte, foi de trabalho de Paulo para essas cidades, as nações gentílicas, que estavam, quem sabe, negligenciadas. Israel fechado no seu exclusivismo só entre eles. Não, a salvação é para nós, simplesmente não compartilhava, né, com os outros. E então, ministro para os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Tá? E Paulo foi comissionado, abriu-se uma grande porta, onde alguém fala para ele, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. A Europa abrindo-se diante dele, tá? Onde ele e seus companheiros, né, Barnabé, em outro momento Lucas, Tito, Timóteo e tantos outros, né? Apolo, né, Priscila e Áquila, companheiros de ministério, onde ele expande, né, a mensagem pregando. E eles ainda, capítulo 15, versículo 19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, ou no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, começando por Jerusalém e arredores, Judeia, né, cumprindo a ordem que Deus deu, olha, recebereis poder, ser-me-eis testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele fala Jerusalém, arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. E agora, no caso da própria Roma, ele fala, né? Não é o tema, não é o assunto que vamos estar falando, mas você pode verificar isso. Paulo ele vai como prisioneiro para Roma, isso não impede. Ele fala, eu acho tão interessante isso, né? Que no último capítulo da carta aos Romanos ele fala que ele estava acorrentado em cadeias, um soldado ali vigiando, mas com toda liberdade pregando a palavra de Deus. Que impressionante, né? Um homem preso, acorrentado, mas em toda a liberdade ainda, podendo pregar para aqueles que iam visitá-lo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Isso no capítulo 15, versículo 30. Paulo suplicando, né? Paulo rogando aos irmãos. Rogo-vos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas orações, que orem por mim, né, a Deus, para que eu possa pregar, mesmo estando ali acorrentado, né, que a palavra não esteja ainda sendo impedido, porque ele teve essa liberdade ainda de, mesmo ao estar acorrentado ali em Roma, 2 anos ele fala, no mínimo ele ficou preso ali, alugou uma casa, e as pessoas tinham a liberdade de visitar ali, ele falava, testemunhava, falando do amor, dando seu testemunho pessoal, né? Ele que anteriormente ele perseguia a igreja de Deus, ele se converte, ele passa a crer de uma maneira diferente, aceitando que Cristo é de fato o Messias enviado e pregando, né? Com toda a liberdade, mesmo estando acorrentado, mesmo passando por dificuldade, adversidade, perseguições, e aí eu até volto a falar, principalmente, né, do próprio povo, da própria comunidade de Israel, que aliás, ele nesse momento que ele vai para Roma, ele achou mais segurança apelar para César, para o julgamento de César, né, do imperador ali, do que do julgamento do seu próprio povo, do próprio povo de Israel. E o próprio Cristo menciona, né, que várias vezes isso ocorreu no Antigo Testamento. Ele falou, quantos dos profetas não passaram por dificuldades, por privações, por problemas? E Paulo escreve, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. E não tem sido diferente no decorrer dos séculos, né? As denominações existentes, a dificuldade maior nossa não é falta de denominação, não é dos ismos, mas do Cristo que atuou no princípio, que quer atuar cada dia mediante, né, o seu Espírito na vida de cada um. É permitir que Cristo viva, como Paulo diz, né? Vivo não eu, mas Cristo vive em mim. A representação disso, a vida pessoal. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus quer morar em mim, Cristo quer morar em mim e você em espírito. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa atitude para com a nossa casa, nossa esposa, filhos, familiares, amigos, onde quer que vamos, que possamos ser essa boa fragrância, como Paulo fala, bom perfume de vida para vida. Que a graça de Deus te alcance. Próxima carta, vamos estar trabalhando, falando sobre
o Espírito Santo na carta aos Coríntios, segunda carta, seguindo a sequência, né, das cartas, e percorrendo aí tudo que a palavra de Deus nos tem a dizer sobre esse assunto tão maravilhoso. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito na vida de cada amigo ouvinte, cada pessoa que vai estar acompanhando essa mensagem também através do YouTube, que seja ricamente abençoada. Possamos a cada dia clamar pelo batismo diário do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, para que possamos ter discernimento e assim estarmos dispostos a cumprir o propósito do Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.